Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, nos nossos pensamentos. Boa noite, os irmãos que estão assistindo de casa, pelo nosso canal do YouTube, do Centro Espírita Aprendizes do Bem. Vamos dar início à preparação para os estudos de hoje, com os nossos irmãos Cláudio e Ricardo, cantando a música do Padre Germano, mentor da nossa casa. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, abre seu amor imortal. Nosso SEAP é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigada, irmãos Cláudio e Ricardo. Quero também dar as boas-vindas aos irmãos que estão vindo pela primeira vez. Sejam bem-vindos à nossa casa. Gratidão tê-los aqui conosco. Tem mais alguém que veio pela primeira vez? Ah, que bom! Muito bom, é muita alegria tê-los aqui, né? Então vamos iniciar uma página de abertura do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, com a ajuda na psicografia do Espírito de Emmanuel. E eu abri aqui no item 126, Obediência Construtiva. E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Está em Paulo, Efésios 4:1. Na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas para que lhes sorvamos o conteúdo da sabedoria. No versículo sob nossa atenção, reparamos em Paulo de Tarso, o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Escrevendo aos Efésios, declara-se o apóstolo prisioneiro do Senhor. Aquele homem sábio e vigoroso que se rendera a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco revela à comunidade cristã a sublime qualidade da sua fé. Não se afirma detento dos romanos e nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Não nomeia os algozes, nem se refere às sentinelas que o acompanham de perto. Não examina serviços prestados, não relaciona lamentações. Compreendendo que permanece a serviço do Cristo e cônscio dos deveres sagrados que lhe competem, dá-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. Simples frase demonstra-lhe a elevada concepção de obediência.
Anotando-lhe a nobre atitude, conviria lembrar a nossa necessidade de conferir primazia à vontade de Jesus em nossas experiências. Quando predominarem nos quadros da evolução terrestre, os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a Terra alcançará expressiva posição nos seios das esferas. Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis, servidores do Cristo em toda parte. Somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. O que eu entendo aqui é que mesmo Paulo de Tarso, sendo um homem sábio, vigoroso, conhecido e importante, ele era obediente a Jesus, sem questionar, sem julgar, sem lamentar, sem reclamar. E é o que mostra aqui. E é isso que prova a nossa fé em relação às situações que ocorrem no dia a dia, em relação à nossa vida, em relação ao que acontece de bom ou de não tão bom na vida de cada um, mas sempre levando a fé, né? A fé em Jesus, a fé na espiritualidade, a fé em Deus, porque Deus está sempre olhando. Como várias vezes já se falou aqui nesta casa, em várias leituras e estudos, às vezes a gente pode não estar num momento muito bom, mas a solução vem, né? E Deus já traz a solução, Jesus já está conosco. E a solução para uma situação, para uma questão, ela vem na hora que ela precisa vir para nós. Isso não é apatia, né? Isso não é ficar cruzando os braços esperando as coisas caírem do céu. A gente precisa agir, né? Reagir quando é preciso, mas com fé, né? Sem julgar, sem reclamar, sem avaliar a postura de um ou de outro. E aqui é o que nessa obediência construtiva fala. A evolução, a nossa reforma íntima vem daí, dessa evolução, né? Esquecer as brigas e as questões que não são tão boas com pessoas da nossa família, com colegas de trabalho, né? Pensar sempre em Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? A máxima também da gente não querer fazer ao outro aquilo que a gente não quer que façam conosco. Né, respeitando o direito de cada um, o livre-arbítrio de cada um. Né? Então, é isso que a página de abertura traz um pouquinho, que eu entendi. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, amigo amado de todas as horas, Deus nosso Pai, que está presente também em todos os momentos e que nunca nos abandona, e toda a espiritualidade, os mentores dessa casa, Padre Germano, que a gente possa ter uma noite de paz, de luz, de alegria, terminando esse dia com consciência, um pouco mais de conhecimento e de informação sobre a nossa doutrina, para que a gente possa levar no estudo de hoje o pensamento e analisar o que é preciso melhorar, como foi o dia de hoje, o que amanhã eu posso fazer melhor, porque cada dia ele é único e cada dia que surge é um presente. E a gente precisa viver esse presente com graça, com leveza, mas principalmente com muita fé. Né? Hoje a gente vai ter um estudo trazido pelo nosso irmão Rubens, que toda a espiritualidade possa iluminá-lo, para que ele traga aquilo que nós precisamos ouvir, mas que não fique só no ouvir, que a gente saia daqui, continue estudando e pratique. Pratique o bem, pratique o amor principalmente. Que Deus abençoe a nossa noite, o nosso irmão Rubens. Que assim seja, graças a Deus. Com a palavra. Boa noite a todos. A gente fica muito feliz, né, de estarmos aqui e de estarmos buscando esse aprendizado incessante, né, que é o desafio da nossa existência. Nós precisamos lembrar de uma coisa.
nós estamos aqui presentes. A espiritualidade, de uma maneira ou de outra, nos conduziu a chegarmos aqui com um único objetivo: nós nos reeducarmos. Só. Então, nós precisamos aproveitar esses momentos. E, nesse momento, a espiritualidade amiga começa a desligar as preocupações das nossas telas mentais para que algo, uma palavrinha que seja, possa tocar o nosso coração. Tá? A gente sabe que a doutrina espírita não tem milagres, né? Cada um é responsável pelos seus atos, como nós vamos ver no decorrer do estudo, o quanto nós somos responsáveis pelos nossos passos, principalmente pelo nosso pensamento. Mas isso é muito importante. É lembrar, nós estamos aqui com essa possibilidade de começar a nos reeducarmos. Reeducarmos conforme os ensinamentos de Jesus. Esse é o nosso desafio. Tá? Que educação nós temos aí? Nos reeducarmos conforme os ensinamentos de Jesus. Aí, o nosso querido amigo Ricardo vai cantar uma música aí, vamos explorar o talento do Ricardo, né? Que é de composição dele. Né? Se tema, vamos usar. Todo aquele que quisesse me encontrar, basta abrir o coração e seguir na direção das palavras mesmo sempre pra ensinar. Toda forma de amor que pudermos partilhar, pra criar uma nova porta pra essa luz. Agradeço a revelação do nosso próprio coração, por encontro e respirar com Jesus. O Rei dos Reis, o Cristo Salvador, que só espera amor em cada um de nós. O Rei dos Reis, que nos traz felicidade, mas espera humildade, o olhar e o dom da nossa voz. O Rei dos Reis, com sua generosidade, mostrou-se pra humanidade, o exemplo a se seguir. O Rei dos Reis, a história que quiser, o seu nome é Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus, Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus, Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus, Jesus, Jesus de Nazaré. Nosso mestre guia, nosso exemplo de vocação, que nos enche de amor com coração. Aos anos de Deus, que alimenta nossa fé, o seu nome é Jesus de Nazaré. Jesus, Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus, Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus, Jesus, Jesus
Gente, eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo hoje, não vou ficar na companhia do nosso amigo Rubens, trouxe uma palestra maravilhosa para vocês. Então, você tem que ficar hoje, tá? E como, obrigado, Ricardo. E como nós sabemos, Jesus estará nos olhando até que nós consigamos entendê-lo. Né? Apesar da grafia ter tido outro equívoco, mas isso é passageiro. Ficarei olhando até que me entenda. Então a gente precisa ter isso em mente. Eu vim aqui para me reeducar e Jesus está esperando que eu entenda os ensinamentos dele. Tá? Esse vídeo que nós íamos passar, mas a tecnologia não deixou, né? Mas não faz. Eu convido a todos para acessar o Amigos da Luz no YouTube, né? Tá lá, Espelho Mal. Muito legal, muito legal. Mas vamos lá. Alguns de nós, precisamos começar a nos questionarmos em alguns pontos. Primeiro dele, há quanto tempo eu estou na casa espírita? O tempo que eu estou na casa espírita está fazendo diferença na minha vida? Eu estou me tornando uma pessoa melhor? E aquele que chegou hoje, né? Como nossos amados companheiros ali. Né? Eu já tive condições ou oportunidade de estar lendo o Evangelho com a visão espírita. E evangelhos nós temos enorme, né? É o Evangelho segundo o Espiritismo. Faz toda a diferença na nossa vida. Então, esses questionamentos nós precisamos fazer para nós entendermos a importância da abordagem de hoje. Na verdade, nós vamos buscar falar de obsessão. Né? Obsessão é um tabu. As pessoas estão obsediadas. Né? Gente, não é nada disso. Isso é criacionice da cabeça das pessoas. Não entra por aí. Quando você observa que tem alguém, né, fragilizado, aí está obsediado. Mas nós não ficamos fragilizados? Será que tem algum momento da nossa vida que nós ficamos meio aturdidos, meio perdidos? Então, não podemos acusar o outro, nem estar passando, como é que se diz? Receituários, né? Informando que o outro é ou está obsediado. A obsessão é uma ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência de ordem moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a mais completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Tá? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 81, Allan Kardec. Obsessão é o domínio que os maus espíritos exercem sobre algumas pessoas, no intuito de submetê-las à sua vontade, pelo simples prazer de fazer o mal. Está lá em Obras Póstumas, na primeira parte, no capítulo 7, item 56, Allan Kardec. A obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso ao mau espírito. Evangelho segundo o Espiritismo.
Aí nós vamos ver que a obsessão ela tem nuances, né? Vamos lá. A nuance é obsessões de natureza anímica. Aí nós vamos ver que existem obsessões de natureza anímica e espirítica. E vamos mostrar a diferença. As obsessões de natureza anímica procedem da capacidade de comunicação dos espíritos encarnados, de se desprenderem dos sentidos físicos, desafiando os elos da prisão corpórea para atuarem como almas relativamente livres. Aí nós vamos ver aqui, defeitos inteligentes, anímica, defeito inteligente. Telepática, a auto-obsessão, a fixação mental e a possessão partilhada. Nós não vamos estar entrando nos detalhes de cada uma, mas vamos nos preocupar com a auto-obsessão anímica. Né? Normalmente, diz a maioria das pessoas que o animismo é algo nocivo. Mas nós vamos ver que não é. Animismo o animismo e o espiritismo, olha, estão tete a tete. Por quê? Porque é o tratamento do ser. Busca tratar o ser. O ser somos nós, conjunto, né, de almas em pleno processo de evolução. Aí temos aqui as obsessões de natureza espiritual, que nós não vamos entrar, mas normalmente está ali. Defeitos inteligentes. As simbioses, parasitose mental, a sintonia hipnótica, os pensamentos sonorizados, processos alérgicos. Cada um tem uma especificação, é um grau, né, de acontecimento. E as de efeitos físicos, né? Vamos lá. Vamos lá. Só um. Na frente. A auto-obsessão. Aí, assim, aí entramos na auto-obsessão. Né? O que seria a auto-obsessão? A auto-obsessão é o tormento que a criatura exerce sobre si mesmo. Tá, como assim? Como é que eu me auto-obsedi? Alguém tem ideia? Como é que eu posso estar me obsediando? Dizer ainda que a gente, muitas vezes, responsabiliza os espíritos estranhos por maldade de que não são responsáveis, certos estados mórbidos e certas aberrações que são atribuídas a uma causa oculta são, por vezes, divididas exclusivamente ao espírito do indivíduo. Isso quem está afirmando é Allan Kardec. Então ele está dizendo que nós nos auto-obsediamos. Nós nos auto-obsediamos. E vamos ver por quê. Na auto-obsessão, né, neste caso, a pessoa se auto-atormenta numa espécie de punição a si mesma. As causas deste tipo de obsessão residem nos problemas anímicos, dramas pessoais, desta ou da outra vida, traumas, remorsos, culpas e situações providas na intimidade do ser, que lhe prejudicam a normalidade psicológica. Aí eu vou ainda continuar pensando, mas até aí, né, ainda não me esclareceu. Vamos ver. Auto-obsessão. Os vícios
né? Variados, não só vícios químicos, não. Vício de comer em exagero, vício de estar comentando sobre a vida dos outros, né? E vai por aí afora. São vícios em geral. Né? Hábitos mentais negativos. O que são hábitos mentais negativos? Alguns de nós, enquanto sociedade, em determinados momentos, somos pessimistas, temos visões pessimistas, temos medos exagerados. Né? Aí nos prendemos naquelas ideias, nos fixamos naquelas ideias que não nos deixam caminhar. E normalmente fazemos o quê? Jogamos a culpa para o outro. Eu faço isso por causa da Regina. A Regina, não. Não é por causa da Regina. É a sua potencialidade. É o direcionamento do seu pensamento, que não está educado conforme Jesus. E nós vamos ver lá na frente. Muitas vezes, nós somos os obsessores de nós mesmos. Muitas vezes. Nós costumamos ver alguns quadros de pessoas, né, em estado sofrido, em estado lamentável. A gente olha e até nos assusta. Né? Até nos assusta. Mas aquilo dali não começou naquele momento. Aquilo vem num histórico elevado de negatividade, né, de falta de atenção. Mas, aí eu pergunto, quem somos nós para julgar o outro? Cabe a nós oferecer a mão. Porque se nós estivermos assim, a espiritualidade amiga da casa, Padre Germano e sua equipe, os trabalhadores da casa vão fazer o quê? Vão estender a mão. Então, o meu papel é estar aberto a ser útil ao processo da natureza. É isso que eu tenho que fazer. Eu preciso me reeducar, eu preciso amar conforme Jesus. Eu preciso aprender a trabalhar conforme Jesus. Aí existe, normalmente, algumas coisas que nos deixam presos. Se eu sou uma pessoa que com facilidade eu me desequilibro, me contrario, sinto raiva do outro, com facilidade, eu preciso estar atento. Isso aqui é um dos grandes motivos do presente, né, que estamos vivenciando, para sinal de alerta. Eu não tenho direito de estar odiando ninguém. Porque eu não gostaria de ser odiado. Eu preciso amar, sempre. Ah, mas ele me fez isso. Aí eu volto aqui, para o passado. Né? Quantos de nós ficamos presos em 2005, a mamãe pegou aquele biscoito e deu para o meu irmão, mas não me deu. Não deu. E eu guardo isso até hoje. Todas as vezes que eu vejo aquele biscoito, gente, já passou. O biscoito já foi. A mamãe, naquele momento, fez o melhor. Com certeza, em outras oportunidades, ela te deu muito mais do que esse aprisionamento que você está se mantendo aqui. Isso é
um acontecimento, né? Mas bem tranquilo. Mas existem outros. Existem acontecimentos que pessoas nos dizem coisas desagradáveis. Aí eu faço o que com isso? Na minha opinião, eu fui traído. Fui traído. E aí? O que é que eu faço com o pacote da traição? Todas as vezes que eu olhar aquela alma, eu vou reviver o passado. Aí, o que é que eu estou fazendo comigo? Estou abrindo brechas de ressentimentos para que espíritos desencarnados se aproximem de mim. Isso aqui é uma obsessão começada por quem? Por mim. Não foi espírito. Os espíritos não querem nem ver. Mas eu teimo em sentir esse ressentimento. Mas esse ressentimento, né, que eu tenho em carregar comigo, qual utilidade que terá? Normalmente nenhuma. Não é para você esquecer, não. De vez em quando você vai lembrar, caramba. Não, no caso do presente, é você procurar fazer sempre o melhor. No caso do passado, já acabou. O leite já foi derramado. E o futuro? Naquele dia, aqui, ó, deu tudo errado. Eu não vou tentar de novo. Eu tenho a maior vontade de viajar para a França. Esse é meu sonho. Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Eu quero viajar para a França. Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Pensando no futuro, hoje. Aí eu vou lá na minha conta bancária, não tem nada. Só tudo vermelho. Ih, rapaz. Mas, o que é que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é saber quanto custa para eu ir à França. Eu preciso saber quanto custa. Eu não sabe. Quanto custa para ir à França? Quais são os passos que eu posso dar para conseguir ir à França? Porque se eu ficar com medo, se eu não der o primeiro passo, o futuro não vai acontecer. O futuro dessa viagem serve para N coisas para nós. N coisas para nós. Aí, assim, quem é o responsável por isso? É a espiritualidade ou sou eu? Ou então eu venho para a casa espírita e digo assim, me ajuda a viajar, eu quero viajar. Sabe o que é que vai acontecer? Não vai viajar. Já digo logo, não vai viajar. Que a espiritualidade não vai estar se incomodando com a tua viagem. Isso aí é um problema seu. Isso é uma vontade sua. A espiritualidade não é para isso. A gente precisa entender que o processo de reeducação, conforme nisso, é nós amarmos conforme Jesus nos ensinou. É esse. Aí passa por todo um processo. Ficar calado em determinado momento, né? Mesmo contrariado, aí você fica assim, a cabeça cresce, o coração dispara. Aí daqui a pouco passa. Para uns não passa na hora, fica remoendo, né? Contrariado, mas você está se martirizando sem necessidade. É esse o aprendizado que a doutrina espírita vem passar para nós. A criatura passa a ser vítima do destino. E tal é a apatia e passividade que a envolve, que ela se julga imperfeita e potente, ignorando a possibilidade de mudar
e de utilizar o seu livre-arbítrio. Quando eu me paraliso aqui no passado, aquilo lá da frente não acontece. Porque eu estou me considerando vítima do destino. Nada vai dar certo. Está tudo errado. Vamos ver na frente, tudo errado. Sendo esse tratado de forma injusta pela vida, ressaltando negativamente o modo de ser das pessoas e das coisas em si mesmo. Ou seja, tudo está errado. Olha, tem um acontecimento do outro lado da rua, está errado. Não quer nem saber, está tudo errado, tudo contrário ao que ele imagina ser. E a nossa proposta de existência não é imaginar nada pelo outro. É você imaginar ser como ser. Não é imaginar o outro. Eu não vou resolver nenhum problema relacionado ao Cláudio. Só ele. Só ele. Não tem jeito. Então, cada um de nós, sendo uma individualidade, vamos crescer conforme o nosso esforço. São facilmente influenciados e se asfixiam constantemente com as sujeiras do mundo. Esse termo sujeiras do mundo é tudo aquilo que a gente discorda, né? Quando nós estamos no quadro de pessimismo, de pensamentos negativos, tudo parece estar errado. Tudo em nossa volta. Tudo. Aí a gente precisa estar atento. O que é que eu realmente preciso? Eu preciso, primeiro, de um acompanhamento espiritual e preciso, que é o que nós estamos fazendo aqui, e preciso, em alguns casos, de tratamento médico. As obsessões ocorrem em graus, conforme nós vimos lá atrás. São graus. Então, à medida em que ela vai crescendo, né, de maneira sutil, a gente não vai notando, né? Com coisas fáceis, não vai notando, vai deixando para lá. Quando a gente verifica, já foi. Aí está instalada. E para desinstalar, vai levar, talvez, o mesmo esforço que você chegou lá. Tá? Aí estaremos dando trabalho à espiritualidade sem necessidade. Por ter uma aura de negatividade, atrai larvas astrais, que eles arranjam o reino interior. O meu interior precisa estar vivo. O que é vivo? Precisa estar atualizado e voltado para um direcionamento altruísta. Eu preciso entender que tudo que eu faço volta para mim. Tudo. Eu pego uma pedrinha, pum, ela vai bater lá e vai voltar uma pedra grande. Um pouco maior. Tudo, absolutamente tudo. Em alguns casos, a gente observa algumas pessoas e na vida da pessoa parece que sempre tudo dá certo. Tudo. Tá? Aí assim, mas não cabe a nós estar observando a vida do outro. Nós temos que observar a nossa, a do outro é do outro. Ele que seja feliz, vai com Deus, cresça. Tá? A pergunta é, está feliz? Você está feliz? Você está em paz com você mesmo? É isso que tem que saber. Experimenta um modo de viver complicado e embaçado, sentindo dificuldades de analisar, discernir e sentir a vida tal como ela é. Essas orientações estão no livro Obsessão e Suas Máscaras, da doutora Marlene Nobre. Da doutora Marlene Nobre. Ela faz
uma análise, e esse livro são 13 capítulos. Ele está na internet, tem um curso, né, colocado por ela, feito por ela, e depois foi refeito por alguns, porque ela veio a desencarnar, mas é muito bom, muito bom. E a gente, quando faz, quando entende, a gente começa a desmistificar e ver o quanto nós somos responsáveis pelos quadros obsessivos, né, que nós vivenciamos. É muito fácil eu dizer, na minha casa fulano está obsediado porque está me contrariando. Aí eu tenho que me perguntar, por que eu me contrario? Por que eu me contrario, gente? Porque é muito mais fácil eu acusar o outro do que analisar a mim mesmo. Então, a análise não é para o outro, a análise é para si mesmo. Normalmente, quando nós estamos num quadro de tristeza profunda, né, chamado da auto-obsessão, nós ficamos assim, né, com um olhar e página. A maioria de nós não nota. Quem nota é que está fora. Então, aqui já é um quadro de necessidade, acompanhamento médico. Já passou, né? É paralelo ao acompanhamento médico, o acompanhamento espiritual. Porque aquilo que era individual, agora já é coletivo. Como coletivo? Você abriu brechas, o seu pensamento abriu brechas, né? Pensamento é vida. Pensamento é criação, é palpável. A espiritualidade no livro Mecanismo da Mediunidade, eu não sei precisar o capítulo, mas o André Luiz diz assim para a gente: é palpável o pensamento no plano espiritual. Ou seja, pensou. Aconteceu. Então, todo mundo aqui, o que você estiver pensando está sendo partido. Não tem jeito. Aí, assim, dá vida a essa criação é responsabilidade de cada um de nós. Quando eu opto em continuar com as ideias fixas, né, aquela mesma ideia, né, caramba, toda vez que eu vejo a Regina, eu sinto um desconforto. A Regina hoje é a bola da vez. Né? Toda vez que eu... opa, por quê? Por que isso? Por que você está assim? Então, o problema não é da Regina. A Regina não está nem aí para você, gente. Você precisa se cuidar em saber por que, em determinados momentos, ou com determinadas pessoas, você tem essa... como é que se diz? Essa vibração. Né? Por quê? Por que isso? Por que e para quê? O que é que essa vibração vai te construir? Nada. Aliás, nada em termos positivos. Nada em termos positivos. Né? Para o outro, agora para você, né? Só o desconforto já é um senhor preço. Né? Isso está vinculado a processo de elaboração do mundo íntimo, né? Podendo acarretar sérios distúrbios do corpo astral e, consequentemente, na roupagem física. Quanto mais ignoramos os processos da leis divina, cultivando mágoa, culpa, crítica, baixa estima, ilusão, dependência e outras tantas dores da alma, mais estaremos semeando farpas magnéticas no campo emotivo intoxicado por conta própria da nossa atividade mental.
Leon Denis diz para a gente, ele sinaliza para nós as potências da alma: pensamento, vontade e ação. Eu penso, criei. A minha vontade é de fazer o quê? Aí já é meu livre-arbítrio. Eu preciso selecionar a minha vontade. Né? Se eu deixo a vida me levar, eu vou ser responsabilizado pelo que faço. Vamos buscar aqui a fixação mental. Né? Aquelas ideias que nós cismamos com determinadas coisas. Por exemplo, a fixação mental começa com uma forma sutil, gente. Olha só, eu vou sair de casa, e será que eu apaguei o fogo? Será que eu desliguei o carro, eu deixei a luz do carro apagada? Hã? Se isso começa a crescer, opa, procura ajuda. O que aconteceu uma vez é natural. É natural. Você esqueceu uma coisa, esqueceu outra. Agora, você ficar se martirizando e todos os dias você sair de casa, aí quando está no meio da rua, eu tenho que voltar. No ponto do ônibus, aí você volta. Né? E isso vai numa crescente. Isso vai numa crescente. Aí você vai perdendo a confiança, vai se sentindo, né, desconfortável e vai para aí fora. Nos domínios da mediunidade, o Aulus esclarece para nós: quando não nos esforçamos por superar a câmara lenta da angústia, a ideia aflitiva ou obcecante nos corrói a vida mental, levando-nos à fixação. Aí a gente começa a formar aqueles verdadeiros monstros, né? É desnecessário. Mas existe para isso uma terapêutica. É a terapêutica que nós estamos fazendo aqui. Né? Aí eu pergunto, basta? Não. Nós precisamos fazer o complemento, trabalhar. Como é que se trabalha? Na casa espírita tem N possibilidades. É só procurar os dirigentes que você vai encontrar vaga. Tem alguma coisa para fazer. Sempre vai ter alguma coisa para fazer. Ah, mas eu não posso, porque eu ainda estou receoso, ainda não tenho intimidade. Tudo bem. Mas você pode estar visitando pessoas, visitando asilo, visitando orfanatos. Você pode estar sendo útil dentro de um processo. É só a gente pensar. Se eu estivesse no hospital, sozinho, abandonado lá, o que eu gostaria que acontecesse? Só isso, só perguntar a si mesmo. O que é que eu gostaria que me acontecesse? Hã? Mas ainda é previsto desenvolvermos uma visão interior que não acusa, nem julga, mas unicamente observa a maneira imparcial e objetiva, permitindo-nos conhecer a verdade tal como ela é. A verdade são os ensinamentos de Jesus. Não existe outro. Pergunta 625. Guia e modelo da humanidade. Jesus. Acabou. Qualquer um de nós, aqui e lá fora, é falho. Não adianta a gente querer colocar expectativas que não dá certo. Uma hora ou outra, nós vamos discordar. Mas, com Jesus, é diferente. Então, esses ensinamentos que a doutrina espírita nos passa, né, nós temos aqui, ó, o Evangelho, temos obras póstumas, no domínio da mediunidade, o livro Ideal Espírita. Nesse livro, Ideal Espírita, na lição, deixa eu ler a lição, que é até melhor para a gente encerrar. O nome da lição é O Espantalho, a lição 22.
o espantalho. O grupo de obsessores é muito organizado, muito mais organizado do que nós. E um dia eles fizeram a reunião buscando ver de que maneira eles conseguiriam influenciar os trabalhos de uma casa espírita. Aí chegou o primeiro e disse assim, olha, eu fui lá e fiz o filho da médium passar mal e ela não foi para a casa espírita. O outro, olha, eu fui lá, derrubei o médium e ele não foi para a casa espírita. Muito bem. Aí o terceiro, e você, o que fez? Olha, eu não fiz nada demais não, eu sentei lá no meio deles, fiquei lá, aí ficava lá olhando ali. Você não tem valor nenhum. Nada que você faz dá certo. Nada que você faz dá certo. Não presta. Você já notou que se você hoje não for à casa espírita, ninguém vai notar a tua presença? Você não sabe disso, mas ninguém vai notar. Você sabe que isso aí não faz diferença para ninguém. E à medida que ia falando, ele ia desanimando o grupo de trabalho. Desanimou a todos. Né? Ah, você vai aplicar passe hoje? Ah, vou. O passe não tem valor nenhum. Não. Ah, aí, ó. Se nós não estivermos atentos na hora de sair de casa para vir para a casa espírita ou para qualquer templo religioso, milhões de coisas acontecerão para nos impedir. Chega a visita, isso é a melhor das coisas. Mas até a gente manter aquilo como normalidade é difícil. É difícil. Depois passa. Porque a espiritualidade vai saber assim, caramba, eu vou com ele, porque ele vai para lá. Mas até nós criarmos esse hábito de sabermos que dentro da casa espírita, que é o ponto de luz para a nossa vida, para os ensinamentos de Jesus, e que aqui estão nos livros de caráter altruístas que nos orientam para nos melhorarmos, para fugirmos da possibilidade de sermos obsediados, não pelo outro, mas por nós mesmos. Os espíritos encarnados só se aproximam de nós por sintonia. Não tem outra, por sintonia, simpatia. Então não é eles, é o coleguinha. É só pensar. Se o espírito encarnado está desencarnado, está me acompanhando, eu me atrapalhando, é porque é meu coleguinha. Eu tenho que vigiar o meu pensamento. Os ensinamentos, na semana passada, a nossa companheira fez aqui o estudo e falou das tentações de Jesus, né? Que Jesus sofreu, né? Leu o Velho Testamento e naquelas orientações tinha lá o diabo, né? O demônio. Aí a gente vê, olha só, essas criações que estão no anseio popular, né? A gente precisa se vigiar porque estão muito perto de nós. Nós não estamos isentos dela. Estaremos sempre isentos dela à medida em que nós estivermos seguindo a Jesus. Né? E que nós possamos ter força suficiente para sairmos do quadro, né, das monoideias. Nós tenhamos força suficiente para sermos solidários um para com os outros. Nós tenhamos força suficiente para observarmos
a quem nós queremos imitar. O Padre Zezinho, né, esperando o Padre Germano, tem uma música que diz assim, amar com Jesus, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou e viver como Jesus viveu. Sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Isso é uma estrofe da música. Né? E se a gente realmente fizer, nós estaremos seguindo a Jesus. Que a espiritualidade continue nos protegendo e nos dando força para seguirmos em frente. Obrigada, irmão Rubens, pelo seu estudo, muito esclarecedor, e mostra que a gente precisa orar e vigiar sempre os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Uma boa noite aos nossos irmãos que estão nos assistindo e até a próxima.